Voltamos à entrevista com o advogado licenciado Luiz Cláudio Alemany, conselheiro do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. No bloco anterior, falávamos um pouco da estrutura, e o senhor citou, nessas reformas que estão sendo feitas pelo CNJ, o Tribunal de Roraima, né? O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? O Tribunal de Roraima descobriu que o Conselho Nacional de Justiça é um apoio, é uma ajuda e pode ser um facilitador na gestão do tribunal. E o Tribunal de Roraima foi ao CNJ e pediu ajuda. E buscando todas as informações, todas as ferramentas que o CNJ tem para fornecer, e isso os servidores do Conselho Nacional de Justiça são extremamente preparados, o tribunal deu um salto de qualidade. Nessa mesma linha, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, agora na gestão do desembargador Aníbal, ele chamou o CNJ para conhecer a sua estrutura e lá nós fizemos reuniões com todos os desembargadores, com todos os servidores e com todos os juízes. E esses servidores do CNJ escutaram todos essas pessoas e agora o Tribunal de Justiça tem um contato direto com o CNJ para buscar essa excelência que foi conseguida com o sucesso do Tribunal de Roraima. O senhor falou que teve até um envolvimento do próprio Banco Mundial com regras. Sim, o Banco Mundial tem regras de boa gestão e o CNJ tem essas regras e tem como passar. E no caso o Tribunal de Roraima foi lá, aplicou metade, não aplicou todas as regras e mesmo assim foi um caso de sucesso. A gente espera que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo siga a mesma linha. Por quê? Porque hoje o investidor que pretende investir no nosso estado, que nós precisamos, né? Um dos pontos hoje que devem ser analisados e que certamente estão sendo analisados, é a questão da segurança jurídica. Se eu abro aquele relatório do Conselho Nacional de Justiça e vejo que um tribunal de um estado não está bem ranqueado, bem pontuado, eu certamente vou colocar isso numa balança para uma possível análise de investimento. A verdade é que nós temos que ajudar a economia do estado. Nós temos o povo capixaba, precisa ser empregado, precisa desenvolver, precisa crescer. E eu acredito que um dos pontos hoje que pode emperrar qualquer investimento no estado, um dos itens é exatamente a segurança jurídica. Se eu não tenho negativo de competitividade. Exatamente. Se eu não tenho um tribunal que me garanta a segurança jurídica, eu certamente vou colocar na balança e vou ponderar numa análise macro para saber, olha, no estado tal a região é boa, tem infraestrutura, mas não tem segurança jurídica, o tribunal está mal ranqueado. Vamos olhar para outro estado. Isso está no pacote da burocracia do Brasil, que é um dos fatores que mais atrapalham o desenvolvimento do país. Né? Exatamente. Nós precisamos empregar o nosso povo capixaba. Nós precisamos levantar a autoestima desse povo capixaba. E se esse é um dos fatores hoje que leva ao investidor a analisar se vai investir ou não, então nós da área jurídica, e aí eu digo advogado, o próprio Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, porque somos todos asa de um mesmo pássaro. Nós estamos todos juntos, somos todos administradores da justiça. Nós temos que fazer a nossa parte. É a hora de se pensar uma reforma nacional, começando pelos estados. Quer dizer, você está dando um exemplo interessante de Roraima e agora também uma adesão. Eu volto a lhe dizer, eu acredito muito na gestão. Se você não tem gestão, se você não conhece os dados que eles se apresentam do seu órgão, não importa se é o judiciário, se é o executivo, legislativo, ou uma autarquia, ou qualquer um, você tem que conhecer. A partir do momento que você conhece, você vai atacar os problemas. Sim. E posso lhe garantir que os dados do CNJ mostram que o Brasil hoje, no Poder Judiciário, nós temos mais de 90 milhões de processos na primeira instância.
Metade desses processos estão na fase de execução de sentença, ou seja, o processo já tramitou, já teve ganho de causa, mas tem que executar. Ou seja, você tem que apurar qual é o valor que tem que ser pago. E qual o caminho mais simples para isso? E o outro lado, a outra metade, é a execução fiscal. Isso demonstra que o poder público não consegue cobrar o crédito dele. Isso está atravancando. Mas qual é o problema? Se está todo esse trabalho, todos esses processos estão na primeira instância, e aí chama atenção porque desses quase 100 milhões, 9,9% estão nos tribunais superiores, nos tribunais de segunda instância e nas turmas recursais. E aqui cai um mito. O problema da morosidade do Poder Judiciário não são os recursos. Porque todo mundo diz que morosidade do andamento do processo é a quantidade de recursos. Na minha opinião, não. Porque se 90% desses processos estão na primeira instância, significa que alguma coisa está segurando. E aí eu volto a lhe dizer, o Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou recentemente uma resolução que trata da priorização do primeiro grau. Então já há um reconhecimento de que tem que apoiar os magistrados de primeiro grau. Esses magistrados precisam de estrutura. Existem varas aí, especialmente a vara de violência da família. Eu estava recentemente no Supremo participando de um evento e a juíza responsável, a doutora Hermínia, responsável por essa vara, disse: doutor Alemandi, sou eu, uma servidora e um estagiário. Ou seja, você precisa de servidores que tenham conhecimento em outras áreas, você precisa de outros servidores da área de psicologia, de sociologia, para atender essas mulheres. E não tem. Aí você vai para a vara de execução fiscal, está lá agarrado milhões de processos. Você vai nas varas cíveis, também é a mesma coisa. Ou seja, o problema está na primeira instância. Sim. E o que fazer para colaborar, ajudar a primeira instância a sair dessa situação? Existe uma resolução que trata da priorização do primeiro grau, existe uma outra resolução que trata da equalização dos custos, dos gastos, né? Tanto da primeira instância da segunda instância, porque me parece que os custos ficam todos no segundo grau. Vamos começar a analisar e ver se precisa de mais aporte de recursos na primeira instância. Então você precisa conhecer quais são os problemas estão aí, são patentes, e nós temos que ajudar os juízes de primeira instância a resolver esses processos, porque são mais de 90 milhões. Em 2014 entraram 28 milhões de processos. Em 2014 foram julgados 28,5, ou seja, dos 90 milhões de processos, continuam lá no estoque. Julgou o que entrou, a cumprir uma meta do CNJ, mas os 90 milhões de processos continuam lá. Precisa uma faxina, precisa uma reestruturação tem que buscar conhecer efetivamente o que está acontecendo. Já se fizeram a informatização dos processos. Isso é um outro problema. A informatização dos processos foi feita de modo assodado e me parece que agora existe os sistemas às vezes não muito funcionam. Existe agora uma luz no fim do túnel. Mas esse é um assunto para outra entrevista. Sim, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já para o último bloco da nossa entrevista com o conselheiro do CNJ, Alemandi.